A aulinha de hoje é para a gente conversar um pouquinho sobre o que é uma equação, que a gente já teve em outras aulas, e o que é uma função. São dois conceitos diferentes que a gente precisa aprender. Bom, uma equação, a gente tem, por exemplo, x mais 2 igual a 5. É uma equação. Uma equação sempre você tem que descobrir o valor de x. Aqui dá para fazer até de cabeça, né? O x seria 3, porque 3 mais 2 dá 5. Nós temos técnicas para resolver isso. Lembra que a gente pode passar o 2 para o lado de cá, fica menos 2, e eu acho que o x é igual a 3. Essa é a solução dessa equação. Uma equação desse tipo, 2x igual a 6, também é uma equação. Tem que encontrar o valor de x para que multiplicado por 2 dá igual a 6, que é o 3. Técnica de resolução. Passo o 2 que está multiplicando para o outro lado, ele passa dividindo. 6 dividido por 2 dá 3. Se eu tivesse, por exemplo, x menos 3 igual a 5, o 3 que está aqui, menos 3, passa para o outro lado, mais 3, 5 mais 3 igual a 8. E se eu tivesse uma equação desse tipo, x dividido por 3 é igual a 5. O 3 está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando e acho o x igual a 15. X igual a 15 é a solução dessa equação aqui de cima. Por quê? Porque é o único número que eu coloco aqui no lugar do x que dividido por 3 dá 5. Isso são equações. Equações sempre a gente encontra o valor do x. Eu falo o x pode ser qualquer letra, né? O valor da incógnita. O que seria uma função? Função é o seguinte, ó. Suponha que eu tenha y igual a x mais 2. Aqui eu não estou preocupado em encontrar um valor de x. Aqui a ideia é, me dê um valor de x que eu calculo para você o y. Então vamos supor, se x for 1, quanto dá y? Se eu colocar 1 aqui, 1 mais 2 dá 3. Então y é igual a 3. E se x for 2? Onde tem x eu ponho 2, 2 mais 2, 4. E se x for 10? 10 mais 2, 12. Isso é uma função de primeiro grau. Então, enquanto a equação eu encontro o valor de x, a função eu atribuo valores para x e encontro valores para y. Essa é a diferença de equação para função. Vamos escrever outra função? Ó, y é igual a 2 multiplicado por x mais 1. Por exemplo, vou criar uma situação que isso aqui seria do dia a dia. Suponha que x é o custo de uma mercadoria e o y vai ser o valor de venda da mercadoria. Então vamos supor que eu tenho um mercado, vem lá um pacote de feijão, o custo, vamos supor que seja de R$3. Então, onde tem x eu vou pôr 3. 3 vezes 2, 6, mais R$1, 7. Então, o preço de venda desse feijão será R$7. E se chegar uma coisa, por exemplo, uma pasta de dente custa R$1 para mim, eu vou vender a quanto? 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. O y é 3, que é o valor de venda. Então, funções sempre aparecem no nosso dia a dia. O importante é você entender que numa equação, a incógnita, o valor que eu quero achar é o x. Numa função, o x ele não é uma incógnita, ele é uma variável, ou seja, me dê o valor dele que eu acho o valor de outra variável. Então, continuando. Essa aqui é a nossa função. Eu
posso dar valores para x e calcular y. Então, vou fazer uma tabelinha com alguns valores de x e y. Suponha, se o x for, por exemplo, 0, qual é o valor de y? Onde tem x eu ponho 0, 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Então, y seria 1. E se x for 1? 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. E se x for 2? 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, se x é 2, y é 5. Veja que isso, eu estou atribuindo valores para x e estou encontrando valores para y. X é chamado de variável e y também é variável. Só que y depende de x. Por isso que y é chamado variável dependente, porque ele depende do valor de x. Dependente. E o x é a variável independente. Independente. Só nomes. Uma função, a gente pode construir um gráfico com ela. Veja que, relembrando, um ponto, ele pode ser representado como um par ordenado. Então, aqui tem um parênteses, tem uma virgulinha. Aqui eu vou pôr o valor de x e aqui o valor de y. Então, por exemplo, quando x é 0 e y é 1, vou chamar de ponto A. O ponto A tem as seguintes coordenadas: x0 e y1. Vou chamar esse outro ponto aqui de B. Quando x é 1, y é 3. E vou chamar esse outro ponto aqui de C. Quando x é 2, y é 5. Essa virgulinha não é para dizer o número 2,5, o número quebrado, 2,5. O par ordenado é a primeira é o valor de x e o segundo dado aqui é o valor de y. E a gente pode construir um gráfico com esses valores. Então eu vou fazer um esboço aqui, ó. A gente vai construir um plano cartesiano. Esse é o eixo y, o vertical. Esse é o eixo x, o horizontal. Então, eu vou colocar aqui. Esse é o eixo x e esse é o eixo y. Aqui é o 0. E aí eu posso ir marcando 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Desse lado é negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim vai. No eixo vertical, que é o eixo y, também eu posso colocar 1, 2, 3, 4, assim por diante. E para baixo é menos 1, menos 2, menos 3, assim por diante. Isso é o plano cartesiano. Esse é o eixo x, o eixo horizontal, também chamado de eixo das abscissas. E o eixo y é o eixo das ordenadas. São nomes, né, usados na matemática. Marcar o ponto é igual se fosse uma batalha naval. Ó. Se x é 0, y é 1. Então, ó, 0 no x e altura 1, o ponto está aqui. Ó. Vou colocar de vermelho. Esse é o ponto A. E o ponto B? Vou colocar de verde. Ponto B é 1 e 3. Então, é 1 para a horizontal aqui, à direita, e sobe 3. O ponto B está aqui. E o ponto C? Vou colocar de azul. X igual a 2, y 5. Então, horizontal 2 à direita e sobe 5. Seria aqui, ó. O 5 estaria aqui, ó. É um esboço, né? Veja que esses pontos estão alinhados. Se você ligar eles, vai dar uma reta. Essa então é a reta passando pelo ponto A, B e C. Sempre que você tiver uma função de primeiro grau, você terá no gráfico uma reta.
Na próxima aulinha eu vou falar um pouco mais sobre o que é uma função de primeiro grau e o que é uma função de segundo grau. Eu preciso um retorno. O que você achou da aula? Foi muito rápida? Ficou alguma coisa que não deu para compreender direito? Alguma dúvida? Com essa informação, a próxima aula eu posso fazer um pouco mais lenta ou tirar as dúvidas. Obrigado pela atenção e bons estudos.